Sejam bem-vindos ao meu canal, Rodrigo Sem Filtro. Hoje vamos ter um papo reto, eu e você, sem edição, sem cortes, somente eu e você. E o assunto de hoje é relacionado ao desafio que eu lancei nas redes sociais. Se você ainda não está sabendo desse desafio, confere lá no meu Instagram, na minha fanpage no Facebook. Tem tudo lá explicando passo a passo. É um desafio que fala sobre improviso. E hoje é o que nós vamos debater e conversar aqui. O improviso não se tem uma data marcada, cientificamente comprovada, de que dia nasceu, quando e quem inventou. Essa é a minha opinião sobre os meus estudos e sobre a minha vivência no mundo da dança. O improviso, ele surge a partir do movimento que você tem, que você elabora, que você cria, que você consegue deixar levar através do seu corpo. A gente nunca pode esquecer durante o improviso que os nossos gestos são a nossa fala, é a nossa verbalização. Através dos gestos nós conseguimos externar tudo aquilo que estamos sentindo. A improvisação é exatamente isso. Você pode fazer com ou sem música, com ou sem elemento cênico, com ou não a presença de uma sala de aula, de uma barra, de um espelho e de um piso adequado. O improviso pode ser feito em qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer hora. Se você teve um insight, se você teve inspiração para fazer esse improviso é a sua dança, é o seu movimento. Uma parte genuína de você. Um movimento criado pelas suas ideias, pelos seus conceitos, pelas suas idealizações, pelos seus sonhos, pelas suas inspirações, por tudo aquilo que você capta aqui, acordado, dormindo, ou nos nossos devaneios de artista. O improviso, ele tem muito a ver com a capacidade de criação. Quando você passa a improvisar, quando você consegue trazer esse movimento dentro do seu corpo e externá-lo com a movimentação, seja ela qual for, você está sendo criativo, você está criando um movimento, ele é seu, é de sua autoria. Quando eu falei no início do vídeo que não se tem datado o início de como surgiu a improvisação, o que é diferente de contato e improvisação. Vamos deixar isso bem claro por aqui. Não se tem datado, não se tem certificado. Se nós formos pegar os grandes coreógrafos, os grandes ícones da dança, vamos supor aqui, vamos começar por Ballantini. Ballantini, da área clássica, criava sua movimentação e uma forma específica de se movimentar dentro da dança clássica. Foi criticado no início, mas depois tornou-se uma referência internacional mundialmente conhecida. Suas obras são dificílimas de dançar. E de tanto serem repetidas, tornou-se e criou-se os balés de repertório de Ballantini. É muito importante entender que quando Ballantini tinha aquelas ideias sobre a movimentação que ele mesmo criava, que ele mesmo estudava, que ele elaborava, mas através da técnica clássica, isso também é uma improvisação. Era um movimento criado por ele. Ah, mas aí tinha um embasamento da técnica clássica. Tudo bem, foi um artifício que ele usou para potencializar a sua dança. Assim como um bailarino que não sabe dançar e que nunca fez dança, pode usar também de outros artifícios. Por exemplo, um bailarino qualquer que não saiba dançar, e eu digo bailarino porque se está dançando, para mim, já é bailarino. Ele utiliza de um elemento cênico. Ele está sentado numa cadeira, ele está envolto a um lençol, ele está em pé no meio de uma mata virgem, ele está na piscina. Ele está usando de artifícios para poder criar a sua movimentação de acordo com aquela ambientalização que ele criou, que ele fez, que ele construiu, que veio dele. Artifícios são bem-vindos. Assim fez Ballantini, um grande mestre da dança clássica, hoje internacionalmente conhecido. Vamos falar aqui de Martha Graf, o ícone da dança contemporânea, moderna contemporânea. A movimentação criada por ela também é um improviso. Obviamente, ela teve embasamento de toda a técnica e toda a vivência dela de dança. A construção, seus estudos, as suas pesquisas, tudo isso é um artifício
para conseguir criar a sua movimentação, que tornou-se uma marca registrada. Das danças, os balés, as sequências coreográficas, as sequências de aula do método Martha Graf são inconfundíveis. É a tradução da dança dela. Você vê um bailarino dançar Martha Graf, logo você consegue identificar. Aquilo tem técnica de Martha Graf. São movimentos específicos que ela criou, que ela construiu. Estão entendendo os meus exemplos? Está vendo como é fácil você conseguir transformar, criar e elaborar um improviso? Você tem inúmeras possibilidades de fazer com que o seu improviso tenha sucesso. E quando eu digo que você também não precisa dançar, não precisa ser da área clássica ou da contemporânea, é verdade. Vou contar um episódio que aconteceu comigo. Eu tenho um balé chamado popularmente como Muletas, mas o nome dele é Até que o Último Toque o Chão. Esse balé ele foi construído por mim há alguns anos atrás, e a inspiração desse balé me veio de um certo dia eu estar no banco, sentado esperando a minha vez de ser chamado, e um rapaz entrou pela portaria do banco de muletas. Ele não tinha uma perna, a perna esquerda, se eu não me falha a memória, exatamente isso. Ele tinha duas muletas, daquelas que colocam na axila. Só que no caminho dele, no trajeto dele, tinha umas caixas empilhadas, acho que era do próprio banco. E o banco estava um pouco cheio. Então, para ele passar por esse obstáculo, ele passou as muletas através dessas caixas, pisou com a perna direita e deu um salto, passando para o outro lado. Mas ele fez isso com tanta naturalidade, sem muito esforço de raciocínio ou cálculo, que ao ver aquele movimento eu falei assim, meu Deus, ele dançou e ele nem percebeu que ele dançou. Ele era um rapaz normal, de meia idade, tranquilo. Ele estava com um uniforme de uma empresa terceirizada, se não me engano era de limpeza. O que me chamou mais a atenção ainda. Então, um rapaz deficiente, físico, de muletas, trabalhando. Talvez seja por isso, né? Ele conseguiu superar todas as limitações que muitas vezes são impostas por ser um deficiente físico, ou visual, e assim sucessivamente, né? Me deu muita vontade de conversar com ele, de sentar com ele e tentar entender um pouco a vida dele, de como é que aquilo funcionava para ele, como é que ele vivia. Porque quando eu vi fazer esse movimento, eu senti arte, eu vi dança. Bom, não pude fazer essa conversa e a gente não pôde ter uma conversa mais a fundo e tudo mais, mas eu fiquei observando por alguns minutos até a hora de ser chamado e fui embora. Passou, eu acho que uma semana, e eu pensando sobre isso, eu falei, gente, isso dá uma coreografia muito interessante. Porque o material que eu tenho nas minhas mãos é incrível. É incrível. E aí eu construí um balé, Até que o Último Toque o Chão, com os bailarinos da minha companhia, e esse balé foi premiadíssimo em vários festivais e ganhamos muitos prêmios, os bailarinos foram premiados, foi um sucesso, assim. Principalmente pelo desafio, né, de dançar com elemento cênico, que era muito, muito difícil e novo, né? Nós não temos a habilidade cotidiana e diária de usar a muleta. De repente a gente estava ali dançando, criando movimentos. Sim, eu criei movimentos novos, completamente inusitados, através daquele elemento cênico. Um par de muletas para cada bailarino. Eu estou citando esse exemplo para você entender que na minha profissão, com toda a carga que eu tenho de estudos e de dança na minha vida, na minha carreira, eu ainda uso dessa ferramenta do improviso como base consolidada para me ajudar nas minhas concepções coreográficas. Tanto da minha parte, improvisar diante daquele elemento cênico, daquela música, ou daquele figurino, ou daquela proposta, quanto para os bailarinos que estão dançando. E aí quando eu falo que eu uso isso para os outros bailarinos, para os meus bailarinos, não é de uma forma muito largada, solta, sem orientação. Eu sempre dou as informações necessárias que eles precisam ter para improvisar, para criarem os seus movimentos, né? O que é muito importante. Quando você for criar o seu improviso, quando você for improvisar, é importante que você saiba mais ou menos o que fazer. Eu não estou dizendo sobre as sequências coreográficas, mas o local que você quer estar,
que roupa você quer vestir, se você vai ou não usar música, se você vai ou não utilizar um elemento cênico, se a sua dança ela é em baixo, médio, alto plano, né, abaixado, mais em pé um pouquinho ou somente ereto, né? Se você vai usar as articulações ou se você vai ser uma coisa mais sólida, mais dura, mais engessada. Você começar a fazer um roteirinho. Não precisa escrever. Selecione alguns tópicos. E depois que selecionar esses tópicos, siga, vá. Eu tenho certeza que o movimento vai acontecer, ele vai surgir dentro de você. Fechar os olhos é uma boa ideia. Ajuda muito. Porque quando você fecha os olhos dentro de um processo de improvisação, além de tentar conseguir se ver dentro daquele processo, você consegue captar mais sensações e reações externas. E talvez essa captação ajude você a construir um movimento. Viu como é fácil? Não é difícil. Por exemplo, agora mesmo, assistindo esse vídeo, você pode estar sentado de frente para o seu computador, com o seu celular na mão, sentado na sua cama, no sofá, deitado, seja o que for. Para agora um pouquinho e mexa alguma parte do seu corpo. Mexa da forma que você achar que deve. Se você estiver escutando uma TV, vendo uma TV, o fundo, o som da TV, tente seguir o andamento da voz que está na TV. Se você não quiser, desligue, coloque uma música, diminua a luz, tente fazer deste momento agora uma pequena dança, um pequeno improviso. E aí eu vou repetir, essa é a minha opinião, é o meu embasamento técnico diante de tudo que eu já vivi e já estudei. E eu digo com certeza que isso acontece e funciona. Muito bem. Eu obtive resultados inacreditáveis dos meus bailarinos e de bailarinos por onde eu passo, ministrando workshops, montando coreografias, etc. Eu consigo obter coisas incríveis. Eu consigo mostrar para o aluno, para o bailarino, que ele consegue muito mais do que aquilo que ele cotidianamente está preparado, né? E quando eu digo estar preparado, é no sentido, o bailarino faz aula de clássico, ele é só bailarino clássico, e se eu pedir para ele fazer uma improvisação clássica, ele vai utilizar aqueles movimentos que ele já sabe, que ele aprendeu numa barra, no centro ou numa diagonal. Ele sai disso e consegue, através dessa técnica, dessa fundamentação que ele tem de dança, criar novos movimentos dentro da dança clássica. Quando você consegue mostrar para o bailarino e para o artista, ou até para quem não pertence a esse universo, que ele é capaz de produzir, de criar coisas inacreditáveis, as pessoas conseguem enxergar a arte e a dança com outros olhos, de uma outra forma. Isso é de uma importância incrível, inacreditável. Usar as ferramentas que você já tem ali na sua mão é algo maravilhoso. O espaço, o seu corpo, a sua inteligência, o seu raciocínio. Isso tudo permite você de criar, de estabelecer uma configuração artística inacreditável. Eu venho falando muito disso nos meus vídeos, nas minhas publicações nas redes sociais. A improvisação faz com que você rompa as algemas, quebre as correntes, saia da zona de conforto. Você, coreógrafo, bailarino ou não, iniciante ou avançado, experimente fazer isso, sair deste processo. Você vai conseguir entender que a inspiração coreográfica e a inspiração do movimento artístico, da dança, ele é muito mais do que aquilo que você aprende diariamente dentro da sala de aula. O que não é errado. Eu sou professor de balé clássico, de jazz, contemporâneo, padedê, alongamento. Eu dou aula de diversas modalidades. Eu seria um tolo falando mal das modalidades que eu amo, que eu me formei, me especializei internacionalmente, né? Seria muita tolice da minha parte falar mal disso. O que eu quero dizer, e o que eu estou dizendo desde o início desse vídeo é: não precisa ser bailarino. Você, como ser pensante, você consegue. Você tem a capacidade de criar movimentos inacreditáveis. E isso vai te proporcionar uma qualidade artística e de vida que você ainda nem pensou em viver.
Não fique tímido, não precisa travar, não precisa bloquear-se por conta de coisas externas, de terceiros, o que vão falar, o que vão dizer, o que eu vou me falar, o que eu vou me julgar. Não é por aí o caminho. A licença poética, ela está automaticamente impregnada na dança, principalmente no improviso. Licença poética. Tudo pode, tudo é permitido. Vindo de você, sendo criado por você, essa improvisação vai ter muito valor sentimental. Primeiro para você e depois para quem vai assistir, porque certamente quem assistir vai conseguir perceber se aquele momento foi um momento de pura inspiração. Eu espero que hoje o nosso papo e o nosso assunto tenha agradado a vocês. Eu vou estar sempre aqui às quintas-feiras publicando vídeos, tendo essa conversa nesse momento sem filtro, para que a gente possa debater cada vez mais assuntos como esse e outros que virão. Esse é meu canal. Se você gostou, deixa seu like, faz seu comentário. Se puder compartilhar, mostrar esse vídeo para outras pessoas, eu agradeço. Eu sou mais um soldado nessa batalha da dança, tentando divulgar, semear e multiplicar essa paixão que é dançar. Até logo, até o próximo vídeo.